Talvez o nosso ideal, inclusive de espiritualidade, seja uma vida cheia de facilidades. E enquanto esse for o ideal, nós ainda não entendemos que cada problema é um presente. Que cada dificuldade é uma chave para a gente poder realmente acessar dentro de nós lugares mais fundamentados com a verdadeira paz, com a verdadeira segurança. Porque a verdadeira paz, ela só pode vir quando a gente realmente se sente seguros de que eu estou no lugar certo, vivendo tudo que é para ser vivido. Veja se você pode olhar para a sua vida e dizer isso. Eu estou no lugar certo, eu estou com as pessoas certas para viver aquilo que eu preciso aprender. Quando eu aceito que eu estou, começa a vir uma paz. Não porque seja fácil, mas porque eu parei de brigar com a realidade. Sabe qual é o inferno? Não é um lugar cheio de chamas, longe daqui. O inferno é a gente brigar com a realidade. O inferno é eu querer ser alguém que eu não sou. Nesse momento agora, onde eu só posso ser o que eu sou. É eu querer estar onde eu não estou, porque agora eu só posso estar onde eu estou. Mesmo que eu mude, isso pode ser uma construção. Agora é esse o meu cenário. Agora é essa minha rede de relações. Agora, nessa vida, é com essa mãe, é com esse pai, são com esses filhos, é com essa família. Nesse momento é com esse trabalho. São essas as pessoas que eu estou interagindo. Existe uma série de situações que a gente não pode mudar. São situações que elas chegaram porque nós precisamos vivê-las, passar pela travessia. Outras podemos mudar. A sabedoria de distinguir aquilo que me cabe mudar e aquilo que me cabe aceitar ainda é o nosso maior desafio. Porque há coisas que nós podemos mudar e precisamos mudar. E a principal delas é a nossa postura interior diante da vida. Uma postura que está brigando com a realidade o tempo todo, ela vai estar o tempo todo criando sofrimento. E a gente faz isso com as pequenas coisas. E principalmente brigando conosco. Brigando conosco toda vez que a gente está expressando sensações, sentimentos que a gente não gosta, que a gente não concorda, seja em relação a nós mesmos ou em relação aos outros. A gente ainda não sabe lidar com essa parte em nós que a gente não controla, as nossas emoções, as nossas reações emocionais. Esse é o nosso serviço, esse é o nosso chamado para servir em primeiro lugar. Servir como cuidadores de nós mesmos, como cuidadores das nossas dificuldades, em vez de fingir que isso não está acontecendo. Em vez de justificar as nossas dificuldades colocando a culpa do nosso sofrimento nos outros. Estou assim por causa de fulano fazendo isso.
Estou assim porque estão fazendo isso comigo. Como é fácil delegar a responsabilidade do nosso sofrimento para as pessoas à nossa volta. É um exercício constante poder trazer para nós a responsabilidade do meu sofrimento, com a minha forma de lidar com aquilo que está acontecendo dentro e fora de mim. A maioria das pessoas que eu recebo nos consultórios para tratamento, elas não estão sofrendo pelo que está acontecendo com elas. Elas estão sofrendo por não aceitar aquilo que está acontecendo com elas. Elas estão sofrendo por brigar com aquilo que está acontecendo com elas. Porque no momento em que isso começa a ser aceito, então nesse momento eu me rendo e me permito ser transformado pela vida. Esse então passa a ser o nosso pão de cada dia, a decisão de permitir ser transformado pela vida. A decisão de buscar a correta compreensão espiritual do que está acontecendo comigo. Porque tudo que está acontecendo tem um significado de nos despertar. Despertar nossa consciência para uma realidade espiritual. De nos lembrar da nossa verdadeira identidade espiritual, porque a gente esqueceu quem nós somos de verdade. E passamos a nos ver, muitas vezes, com os olhos dos nossos pais. Ou de como a gente imaginava que os nossos pais nos olhavam. Essa semana, uma pessoa nos conta do quanto ele vem sofrendo com uma sensação de uma vida inteira, onde ele se sente insuficiente, incapaz. E ele dizia que essa era a sensação que ele tinha na relação com o pai dele. E a pessoa pergunta para ele: em algum momento seu pai te disse isso? Que você era incapaz? E ele disse: não, ele nunca disse isso. Mas essa foi a conclusão que ele interpretou, que ele chegou diante das frustrações, diante das dificuldades que ele sentiu em alguns momentos em se sentir amado, em se sentir valorizado. Então, para a criança que nós fomos, não existe um meio termo. Geralmente é assim. Ou eu sou bom, ou eu sou ruim. Ou eu sou amado, ou eu não sou amado. E concluímos que para ser amado a gente precisa de ser perfeito. Então, se eu não me sinto amado, eu passo a sentir culpado que eu não sou amado porque eu não sou melhor do que eu sou. E passo a achar que eu tenho que ser melhor do que eu sou para ser amado. E aí começa o nosso inferno, da gente brigar conosco e passar uma vida exigindo da gente ser mais, ser melhor do que a gente é para ser amado. E a mensagem que o Cristo nos trouxe foi o oposto disso. Ele olhava para as pessoas, independente de quem elas eram, para o desespero dos fariseus, que tinham uma seleção, critérios para amar, critérios para promover a lugares de valor. O Cristo não tinha critério para amar. Ele amava e ponto final. Ninguém entendia, mas ele não fazia distinção entre as pessoas. E chegavam até ele pessoas completamente repudiadas pela sociedade. E ele olhava para elas com o mesmo amor de quem olha para um irmão. Ele acolhia no seu olhar. E as pessoas se sentiam tão amadas que no coração delas começava a pegar um fogo.
de um olhar que elas nunca sentiram na vida. Alguém que as reconhecesse como espíritos dignos de amor, independente do que eles estavam fazendo, independente de quem eles eram, independente dos seus erros. Ali existia um olhar de amor. E é esse o fardo leve. Ele só podia oferecer esse olhar de amor porque ele se sentia amado pelo Pai. Ele não se sentiu abandonado pelo Pai para viver o que ele viveu. Ele se sentiu carregado pelo Pai até o último momento para viver o que ele precisava viver, o que ele se comprometeu a viver para que a vida dele fosse uma mensagem. Tem gente que passa mensagem com palavras, como eu estou fazendo aqui. Mas nós passamos mensagens com a nossa vida muito mais profundas. O guia de Chico Xavier Emmanuel diz: palavras comovem, exemplos arrastam. A mensagem do Cristo não foram meras palavras, que muitas delas inclusive já haviam sido ditas há muitos anos antes dele. Mas a vivência, a experiência, o exemplo, a vida dele como uma grande mensagem, onde ele viveu até o último minuto, dando testemunho da sua verdade sentida, onde a sua mensagem foi de total confiança ao Pai até o último momento, mesmo nos momentos onde tudo parecia perdido, nos momentos de tortura interior e exterior, no momento onde a maioria de todos que o apoiava abandonou, ficaram pouquíssimos ao lado dele nos momentos mais difíceis, ainda assim ele segue em confiança. Como pode isso? Só é possível com alguém que sente no seu coração o tanto que ele é amado. Ele não é amado porque ele teve facilidades. Ele é amado porque ele é quem é. Ele é amado porque ele aceitou a travessia. Ele aceitou o chamado divino que veio na alma dele para poder cumprir aquele propósito. Um propósito que mudaria esse planeta, que mudaria as consciências e que ainda está como ondas reverberando em nossos corações há 2000 anos. Apesar de tanta incompreensão, apesar de tanta manipulação a respeito do que ele fez. Isso não invalida quantas almas têm sido transformadas por esse amor que ainda pode ser sentido. Quando chega a ressurreição, ele diz: presta atenção que aquele corpo era só um corpo, que o verdadeiro amor não morre. E eu vim ensinar isso também. Eu sigo aqui mais vivo do que nunca, e meu amor pode ser sentido em qualquer lugar. O amor do Pai pode ser sentido em qualquer lugar. Basta que a gente abra o nosso coração para receber, para entrar em comunhão com esse amor, onde não precisa de um lugar, não precisa de uma religião, não precisa de critérios para que esse amor esteja disponível para nós. Ele está disponível. Nós estamos disponíveis para receber? Nós estamos disponíveis para nos deixar ser abraçados por esse amor, ser transformados por esse amor? Porque quando a nossa mente está fechada e estamos obstinados em querer que a vida seja do nosso jeito, nessa hora a gente se fecha para esse amor. E a gente diz como uma criança: eu só vou me sentir amado se a vida fizer o que eu quero. É isso que a minha filha faz comigo. De 4 anos ela já fazia isso. Se você me ama, você me dá esse pirulito.
Se você não me dá bala é porque você não me ama. Essa é a compreensão infantil que espiritualmente a gente ainda alimenta. Eu vindo para cá, tinha um carro na minha frente e escrito nas costas assim do vidro do carro, presente de Deus. E aí eu fiquei pensando, e se na próxima esquina esse carro bate e acaba com o carro, ele também vai dizer isso? Presente de Deus? Ou ele vai sentir que Deus faltou? A fé seria dizer, presente de Deus também. Por algum motivo, a vida quer que eu viva a experiência de estar sem o carro agora. Por um motivo que, se eu confiar, é sempre o melhor para mim. Mas não é essa a nossa visão. A nossa imaturidade espiritual acredita que somos amados apenas se for bom para o nosso ego, se for bom para a nossa personalidade, ou se tiver de acordo com aquilo que eu desejo. E vocês acham mesmo que, como pessoa, o Cristo desejava passar pelo que ele passou? Jamais. Jamais. Assim como eu não desejo viver sofrimentos. Alguém deseja viver sofrimento? Se alguém desejar viver sofrimento, eu preciso indicar um tratamento urgente, porque está completamente fora da curva. E muitas vezes o cristianismo foi interpretado assim, como se tivesse virtude em sofrer. Não é isso. A gente não tem que viver de facilidade, mas nós também não precisamos cultuar o sofrimento, acreditando que o sofrimento vai nos redimir. Não é isso. O que nos transforma é a consciência de cada experiência, seja ela difícil, seja ela fácil. A consciência de cada experiência que a gente está vivendo tem um significado que vai nos levando cada vez mais perto da nossa real identidade. Esse tem sido o nosso aprendizado, que a gente ainda reluta em aceitar que tudo que está acontecendo na nossa vida é só uma forma de nos trazer de volta para nós. De volta para nós significa nos sentirmos filhos amados do Criador. E se isso não está sendo sentido pelo seu coração agora, é só em função de uma imagem equivocada que a gente criou de nós mesmos. É essa imagem equivocada que o Cristo veio corrigir e que continuamos nesse trabalho para corrigir essa imagem que a gente criou de nós, a ponto da gente não sentir que somos dignos de sermos amados. Independente do quão imperfeitos ainda somos, ainda expressa essa personalidade. Esse então é o dilema entre corrigir o pecado e amar o pecador. Por nós repudiarmos o pecado, repudiamos o pecador, entendendo o pecador como erros, posturas inadequadas em relação à vida. Todos nós temos posturas inadequadas em relação à vida. E como a gente lida conosco quando essas posturas estão se expressando. Podemos nos acolher nessas horas como alguém que precisa de ajuda para corrigir a rota, corrigir a mentalidade e aprender com o que está acontecendo? Ou pegamos um chicote e começamos a bater, exigindo que isso não tivesse acontecendo?
Veja como o desamor se expressa. Esse é um fardo pesado que a gente carrega por sermos imperfeitos como seres humanos. E o que seria o fardo leve se não a gente começar a aprender a abrir os braços para poder nos acolher nos momentos em que nós estamos vivendo as nossas maiores dificuldades. E se a gente começa a fazer isso conosco, nós também vamos fazer isso com as pessoas à nossa volta. Porque toda pessoa que chega até nós, nos trazendo posturas que nos ferem, nos trazendo situações que nos machucam, sempre vai acontecer também. Da mesma forma que a gente pode ferir com a nossa indiferença, com o nosso silêncio, com a nossa impaciência, nós também somos afetados pela impaciência dos outros, pela indiferença dos outros, às vezes pela crueldade dos outros. Assim como os outros também são afetados pela nossa crueldade. Porque enquanto a gente não souber verdadeiramente quem nós somos, nós vamos machucar pessoas. Nós vamos nos machucar. Mas da mesma forma que eu vou aprendendo a abrir os braços para poder, em vez de punir, acolher, eu também posso começar a compreender que as pessoas que me machucam, que as situações que me ferem, são, na verdade, pedidos de amor. Era assim que o Cristo olhava para as pessoas. Ele via na alma delas, em todas as que sofriam, em todas as que estavam ali se revoltando, perdidas, confusas, pedidos de amor. Quando a gente começa a olhar dessa forma para as nossas dificuldades e para as dificuldades das pessoas à nossa volta, tudo começa a ficar mais leve. Significa que não vai ter dificuldade? Não. Mas nós vamos atravessar essas dificuldades com mais leveza. Quando a gente não se julga, quando a gente não se pune, quando a gente não se culpa por não sermos perfeitos. Esse talvez seja o nosso maior exercício, para se aproximar verdadeiramente desse amor do Cristo. Então, eu convido a vocês um pequeno exercício, onde a gente pode fazer todo dia como um pão de cada dia, como um alimento para a nossa alma. No silêncio da nossa intimidade, a gente poder um pouco, por uns momentos, fechar os olhos, veja se é possível. Fechar os olhos e deixar que essa frase, que essa palavra nos guie. Cristo, me deixa sentir o seu amor em meu coração. Me ajuda a sentir como seria olhar para mim com seus olhos. E veja o efeito disso. Como seria ser visto pelos olhos do Cristo agora? Tem algum julgamento? E qual a sensação? Se ele me olha assim, eu também posso me ver assim. Veja o que acontece no seu corpo. Quando você se sente vista,
visto por esse amor. E assim nós vamos corrigindo o nosso olhar, aprendendo a nos amar com esse amor, sem condições, sem critérios. O que não significa amar as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, mas olhar com amor para tudo que também precisa se desenvolver e crescer em nós. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço.